Abra sua Bíblia comigo, vamos para a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite é a continuação da mensagem que eu preguei, eu não sei se foi no domingo retrasado, sobre o poder de um copo de água, de um copo com água. Foi domingo passado? Foi retrasado, né? Então eu quero dar continuidade essa semana, essa mensagem, porque o Espírito Santo continuou falando algumas coisas comigo, irmão. E se ele continuar falando, a gente tem que obedecer, né? É sinal que ele ainda quer desenrolar alguma coisa com a igreja. E antes de entrar nessa mensagem, eu queria fazer uma dinâmica. Posso? É só eu, irmão, que invento essas coisas no culto. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Eu preciso de 5 voluntários. Se o voluntário não vier, eu vou escolher. Topa, Tiago? Top, então vem, Tiago. Bruno da Laura, vem, Bruno. Glória a Deus pela vida do Bruno. Você ter se candidatado. Veio o Cleito, então. Será que a Vivi topa? Então vem, Vivi, vem. Ela não, já levantando, não. Então vamos lá. Eu acho que se vocês ficassem aqui, seria melhor para todo mundo ver vocês. Vem aqui para cima. Deixa eu botar isso pra cá. Ó, não estou saindo da mensagem não, tá, irmãos? Estou dentro da mensagem. Quer que eu leia o texto, então? Depois a gente... Fica aí, tá, comigo. Vocês vão ter a sensação de que todo mundo está olhando para vocês. João, capítulo 4, abre a sua Bíblia aí, do versículo 39 até o 48. João, capítulo 4, do versículo 39 ao 48. Qual é a sensação de ter todo mundo olhando para vocês? O Bruno está tirando de letra, de boa. Vou te treinar, meu irmão, vou te treinar. Olha o que diz o texto. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito, o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, em que ficasse, peraí, que voou aqui a folha. Tá. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia, e o próprio Jesus... Ah, não, gente, estou no lugar errado, perdão. Desculpa, gente, do 27 ao 38. Glória a Deus que nós somos uma família, gente. Aqui é assim mesmo. Vai, do 27 ao 38, perdão. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem
o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Amém? Que o Espírito Santo possa falar aí aos nossos corações, através dessa palavra, em nome de Jesus. Eu queria só que vocês dessem um espacinho, vem para cá, fica aqui, para vocês não verem aqui o mistério. Pode ficar assim, um distante um pouquinho do outro, pode ficar um pouquinho distante do outro. A dinâmica é a seguinte, gente, aqui dentro tem o nome de algumas pessoas da igreja, e esses irmãos vão ter que falar qualidades desses irmãos, pontos positivos e pontos negativos, pontos a serem melhorados. Se esse irmão é importante para a igreja, se ele é importante para a comunidade, né, o que ele pode contribuir com a casa do Senhor, com a igreja, com o relacionamento entre os irmãos, são esses pontos. Pegou ou não? Quer que eu falo de novo? Não precisa? Quer que eu falo de novo? Quer que eu falo de novo? Quer que eu falo de novo? Não precisa? Então vai lá. Eu vou mostrar para você, você vai olhar o nome da pessoa e você vai falar essas coisas que eu estou te falando. Beleza? É para falar coisa boa, é verdade. Você vai falar pontos fortes, pontos a serem desenvolvidos. Se você é uma pessoa, como é que fala, pastor? Para o corpo, para a igreja. Se você descartaria essa pessoa. Entendeu? Então vai. Paz, irmãos. Se vocês vissem o que eu vi, estariam indo até agora. Então, como é que eu posso falar dessa pessoa? Falar mal de mim, eu te pego. A pessoa... eu entendo que a pessoa deva se dedicar mais ao evangelho, à obra, a tudo, né, que é relacionado a Deus. Acho que essa pessoa precisa colocar mais Deus na frente, né, nas suas decisões. Tem que dar uma preferência, né? Deus é sempre a preferência. E a gente precisa ter isso sempre em mente. Acho que em todas as áreas da nossa vida, seja na área profissional, no relacionamento, qualquer área, eu acho que a pessoa tem que ter a ciência de que Deus é o caminho. Então, e é difícil, né, se afastar das coisas do mundo e vir mais para Deus. Essa pessoa é indispensável para a igreja? Ou você dispensaria essa pessoa? Olha, eu acredito que ninguém é indispensável para a obra de Deus. Acho que qualquer pessoa que se dedique de alguma forma ou que precise, né, estar próximo, né, da obra de Deus, próximo à casa de Deus, acho que ninguém é indispensável, nem independente de ser uma pessoa rígida ali com a obra, independente de ser um pecador, né, aquela pessoa que ainda está lá no mundo, está no mundo das drogas ou qualquer coisa nesse sentido. Eu entendo que ninguém é indispensável. Amém. Uma salva de palmas para ele, pode ir. Está liberado. Ufa. Depois a pessoa vai te procurar, tá? Boa noite, irmãos. Quando ele viu a pessoa, eu imaginei que era isso mesmo. Bom, essa pessoa é muito gente boa. Muito gente boa, muito gente boa. Já foi uma bênção. Já foi uma bênção. Já foi uma bênção. Já foi uma bênção. Tem muitas qualidades, tem muitos defeitos também. Na casa do Senhor é uma bênção quando está firme na presença, entendeu? Então, tá aí uma dúvida, entendeu? Gera uma dúvida esse negócio. Eu creio que ela quer, eu creio que essa pessoa quer, entendeu?
ainda tem muita fé em Deus, essa pessoa. Rapaz. Bom, como ele falou da outra pessoa, essa pessoa, assim, eu acho também, minha visão que ninguém é descartável, né? Mas, como eu pessoalmente acredito que as coisas de Deus, eu creio no poder de Deus, que Deus pode transformar, mas também depende muito de você querer ir buscar, entendeu? E hoje em dia essa pessoa está só Jesus na vida dela. Mas eu tenho fé que essa pessoa pode ficar firme com Deus de novo. Eu creio. E essa pessoa é carente de oração, gente. Muito mesmo. Amém. Glória a Deus. Aplauda aí, irmão. Vem pra cá, minha filha. Entendeu? Entendeu ou não? Vai me perguntando que eu meio que esqueço as coisas. Não, vai esquecer não. Graça e paz, gente. Boa noite. Então, essa pessoa... Essa pessoa... Fala as perguntas de novo que eu já esqueci. Pontos positivos, Ah, tá. pontos a serem desenvolvidos. Presta atenção que eu não estou falando pontos negativos. Eu estou dizendo pontos a serem desenvolvidos. Né? Pontos positivos, pontos a serem desenvolvidos. Se Muitos. essa pessoa é uma pessoa indispensável. Ah, não, ou indispensável se não. você abriria a mão dessa pessoa. Não. Né? Se essa pessoa pode cooperar com o grupo. O que você acha dessa pessoa? Bom, é uma pessoa que ela tem muita fé, ela tem... De vez em quando ela dá umas vaciladas, mas ela persiste no que ela quer. Pra quem pintar o olho, eu vou olhar, irmão. Ela precisa ser mais determinada em algumas coisas, mas não é indispensável. Não é indispensável. E mais o que, pastor? Esqueci. É isso aí? Então, não é indispensável, só precisa melhorar um pouquinho e ser mais persistente. Amém. Aplauda aí o Senhor. Vem, Cleito. Boa noite, gente. Cara, dessa pessoa, o que eu posso falar? Ela tem que acreditar em si mesmo. Mas o que? Ser mais forte, né? Nas coisas que vêm. Melhorar muito no jeito de ser explosivo. Mas o que? O que eu posso falar mais? Essa pessoa, você dispensaria essa pessoa? Não, eu acho. A pessoa pode contribuir com o grupo? Com certeza. Pode contribuir com o grupo bastante. E creio que ela está aí para ajudar. Ela é uma pessoa indispensável. 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 Tem mais alguma coisa para falar dela? Eu. Amém. Amém. Amém, gente. Aplauda aí. Pelo nosso participante, Goku. Pra quem não sabe, ele fez Dragon Ball Z, gente. Ele é o Goku. É o Kuririn. Vem, meu filho. Entendeu, Vivi? Entendeu? Pontos positivos, pontos a serem desenvolvidos. Se essa pessoa é uma pessoa indispensável para o grupo, se você dispensaria ela, o que ela pode contribuir com o grupo. A paz, irmãos. Então,
essa pessoa precisa voltar ao primeiro amor. Essa pessoa não é indispensável, é uma pessoa que já fez muito na obra, já colocou muito amor e hoje está meio que, vamos botar assim, descansada. Tem que voltar mesmo, colocar a mão no arado e voltar ao primeiro amor. Voltar a estar junto, mais perto, que está um pouquinho longe, mais distante, mas está segurando ali, não está deixando a peteca cair, não. Mas tem consciência que precisa voltar, que precisa estar mais perto dos irmãos, precisa estar mais perto, em amor mesmo, fazendo a obra, precisa acertar alguns pontos. Precisa estar mais perto, não é indispensável. Mas o quê? Foi tudo? Então acabou, irmão, chega. Vamos aplaudir ao Senhor. Quem quer saber? Quem quer saber quem é o irmão? Quem é a pessoa? Olha lá, o seu Pedro quer saber. Então vai passando aqui, pode olhar quem é o irmão, pode olhar, tá? E depois vai passando, e aí você preste atenção nas perguntas. Vê se essa pessoa, ela é uma pessoa positiva, o que ela pode cooperar com o relacionamento dos irmãos, se ela é indispensável, se ela pode ser dispensada. Você vê, depois vai passando para o lado aí, tá bom? Aí vai chegar até vocês aí, tá? Eu sei que vocês estão doidos para saber quem é esse irmão. Então vamos lá. Gente, olha aqui para mim. Vai passando a caixa e você pega a caixa. Não precisa ficar olhando para a caixa, não. Tem gente que vai ficar. Deixa a caixa, ela vai chegar aí, irmão. Preste atenção no pastor. Semana passada, retrasada, eu falei sobre essa mulher, sobre a mulher samaritana, né? Eu falei sobre o encontro dela com Jesus, o que provocou na vida dessa mulher. Nesse encontro, Jesus vai trazer uma revelação profunda a respeito do pecado dessa mulher, porém Jesus não vai acusar o seu pecado, ele não vai apontar o seu pecado. Jesus, com o seu jeito amoroso, com o seu jeito que só ele mesmo tinha, ele trouxe o entendimento dela, o pecado que ela vivia, sem ofendê-la, mas trazendo a verdade para ela. Quando você começa a ler o texto, você vai perceber que Jesus vai falar para ela assim: olha, vai na tua casa, pega o teu marido e vem aqui que eu vou dar essa água para vocês. E a mulher vai falar o que para Jesus? Eu não tenho marido. E aí Jesus vai falar o que para ela? Isto é verdade, porque tu já tiveste, e esse que você tem não é o seu marido. Então Jesus estava trazendo ao entendimento dela que ela estava vivendo uma prática pecaminosa, que ela precisava largar o seu pecado, para que ela pudesse viver um relacionamento com Deus. E naquele momento Jesus fala para ela que ele daria para ela uma água extraordinária, que dentro do seu interior se tornaria água viva, e que ia transformar a vida dela completamente. O que ele estava falando? Ele estava falando da presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo, ele é o rio que flui do trono de Deus, que quando ele toca no nosso interior, ele nos leva a uma transformação radical, irmãos. Só quem já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus sabe o que o pastor está dizendo. Só quem teve um encontro verdadeiro com Jesus sabe o que o pastor está dizendo. Irmão, servir a Jesus, olha para alguém que está perto de você e fala assim: é uma coisa maravilhosa, irmãos. É uma coisa extraordinária, gente. É uma coisa linda. Irmãos, eu não quero viver nenhum segundo em nenhum outro lugar dessa terra, a não ser na presença de Jesus, a não ser junto do Espírito Santo. Mas por que isso, pastor? Porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu bebi da água que Ele me deu. A água que Ele me deu transformou a minha vida por completo. Hoje eu sou um homem feliz, eu vivo em família, eu sou um homem realizado em todas as áreas da minha vida. Mas por que isso? Porque essa água entrou dentro de mim.
Então essa mulher, ela bebe dessa água. E quando ela bebe dessa água, ela vai tomar algumas decisões que eu achei fenomenal e eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira coisa que essa mulher vai fazer, ela, no mesmo instante que ela bebe da água, o texto vai dizer que ela deixa o seu cântaro. Ela não quer mais saber do seu cântaro. O que representava o cântaro naquele momento, irmãos? Representava a necessidade pessoal que ela tinha. Ela pega o seu cântaro de água, porque provavelmente ela estava indo pegar para fazer comida, para tomar banho, para fazer alguma necessidade pessoal dela e do seu marido. Mas no momento que ela se encontra com Jesus, ela abre mão da sua necessidade pessoal e ela se envolve prontamente com a convocação de Jesus. Alguém entendeu isso ou não? Quando nós temos um encontro real com Jesus, irmãos, quando Ele realmente toca no nosso coração, é quase que automático, você tira os olhos das suas necessidades pessoais e você começa a se importar com o que Jesus quer que você faça para Ele a partir desse momento. Você começa a querer descobrir qual é a vontade de Deus para você. Você começa a querer descobrir como que você pode ser útil para Deus, como que você pode contribuir para o reino de Deus. E essa mulher prontamente, quando ela é tocada por Jesus, quando ela bebe a água, ela deixa o cântaro de lado e ela se envolve com a vocação de Jesus. Ela se envolve com o propósito. Ela se envolve com a chamada de Jesus. Olha para alguém que está perto de você e fala: Deus tem uma chamada para a sua vida. Deus tem uma chamada para você, meu irmão. Aleluia. Aleluia. A segunda coisa que essa mulher faz, olha isso. Ela usa o seu testemunho, que foi a revelação que Jesus fez de sua vida, para poder tocar em todas as pessoas da sua cidade. Primeira coisa que ela vai fazer, ela abre mão da sua necessidade pessoal e se envolve com a chamada. Segunda coisa que ela vai fazer, ela vai usar o seu testemunho de vida para poder compartilhar com as pessoas da sua cidade aquilo que Jesus fez na sua vida e a transformação que Ele provocou. É só você ler lá o versículo 28, você vai perceber que ela vai falar para eles: olha, eu encontrei o Messias, e Ele tem falado tudo a respeito da minha vida. Ou seja, ela está dizendo, aquilo que eu fazia de errado, Ele trouxe para a luz, mas Ele não ficou me condenando, Ele me perdoou. Uau! Aleluia! Agora eu te pergunto, uma mulher que teve quantos maridos? 5 maridos. Há alguns estudiosos dizem que ela poderia ser uma prostituta, que já tinha se relacionado com vários homens, já tinha morado com vários homens, e agora ela estava morando com esse homem atual. Alguns estudiosos, outros dizem que na cultura judaica, quando uma família tem 5 irmãos, e o marido morre, se a mulher tiver em condições, e o homem quiser, ele pode assumir o relacionamento com ela e casar-se com ela. Há uma outra linha de pensamento que diz que ela casou com 5 irmãos. Bom, seja qual for a linha de pensamento, o que dá a entender que essa mulher, ela estava tendo um relacionamento naquele momento impróprio, a ponto de Jesus tocar pessoalmente ou diretamente na sua vida emocional. A sua vida emocional era a sua grande crise, e Jesus toca exatamente aonde está a crise. Se ela era uma prostituta, eu não sei, o texto dá a entender que ela pode ser uma prostituta, mas deixa eu abrir aqui um parênteses bem grande para você aqui agora. Nós fizemos aqui uma dinâmica, e qual é a moral dessa dinâmica, irmãos? A moral dessa dinâmica, você viu
Quem é a pessoa que está ali na caixa? Qual é o nome da pessoa que está ali na caixa? Qual é o nome? Fala, o meu. Quando você viu a sua foto nesse espelho, a sua imagem nesse espelho, o que você pensou? Quais foram os pontos positivos que você viu em você? Quais foram os pontos a se desenvolver ou negativos que você viu? Você se dispensaria? Você se julga uma pessoa que pode ser, dispensada do grupo? Ou quando você viu a sua imagem, você conseguiu identificar pontos preciosos de valor e outros pontos que você sabe que você pode melhorar e que você é uma pessoa que pode contribuir? Essa mulher, irmãos, quando ela se encontra com Jesus, ela não fica em casa contando: ai, aquele marido me fez sofrer, ai, esse aqui me batia, ai, esse aqui fazia isso, esse aqui fazia aquilo. Não, quando ela se encontra com a verdade de Jesus, ela é totalmente liberta, a sua vida emocional é totalmente curada e prontamente ela se vê uma pessoa útil para o reino de Deus. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, não importa quem você é, não importa a tua história de vida, sabe o que importa de verdade? É que você tem qualidades que Deus quer usar para o reino dele. Diga para alguém, diga: Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Alguém acredita nisso? Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Ninguém é indispensável, irmãos. Ninguém aqui é descartável. Você tem seu valor. Uau! Fala comigo, uau! Uau! Você tem seu valor. Sabe? Não importa os seus defeitos. Os seus defeitos, Jesus pode consertar eles. Mas e as suas qualidades? Deus pode potencializar elas. E você ser um canal de Deus, gente, para abençoar a vida de pessoas. Você vai ver que no texto, que essa mulher não tinha nem crédito na cidade. Ela chega e começa a falar com as pessoas: olha, eu encontrei o Messias, ele revelou a minha vida, ele falou dos pecados que eu tenho praticado. Aí, as pessoas meio que não estavam dando muito crédito para ela. E sabe o que eles falaram? Sabe o que ela fez? Vem então para vocês verem, vê se não é ele o Cristo. Está no texto, irmão. Vê se não é ele o Cristo, vem aqui comigo, vem. Ela leva eles para onde Jesus está. E quando eles chegam lá, uau, lá está Jesus. E Jesus começa a falar com eles. E o texto vai dizer que eles se maravilham. E fala para Jesus: fica com a gente mais dias, cara. Fica com a gente que a gente está bebendo da água, o negócio está bom demais. Porque quem bebe da água que Jesus dá, meu irmão, nunca mais terá sede. E Ele quer beber cada vez mais dessa água, Ele quer se alimentar mais dessa água, Ele é insaciável, Ele quer ficar chapado dessa água. Aleluia, aleluia. Então, a segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é isso, presta atenção. Seja qual for o teu testemunho de vida, se ela era uma prostituta, olha que coisa sensacional. Quando ela chega na cidade, sabe o que eles vão ver? Sabe o que eles vão perceber? Que o amor de Jesus é tão poderoso que perdoou os pecados dela. E agora essa mulher está se tornando uma testemunha viva daquele que pode transformar qualquer pessoa. Jesus pode transformar qualquer pessoa, irmãos. Não existe pessoa difícil para Jesus, gente. Pensa nessa pessoa mais difícil que tu conhece. Jesus ama ela e Ele pode transformar a vida dela. Ele pode transformar essa pessoa. Aleluia. Oh, alguém está sentindo Jesus aqui? Oh, Ele pode transformar qualquer pessoa. Então, o testemunho dessa mulher, ela se tornou uma chave preciosa. Sabe? Você precisa entender. Você não precisa ser um pastor para ajudar alguém. Você só precisa beber da água. Você não precisa ser um líder de life group para poder ajudar alguém. Você só precisa beber da água.
Porque quem bebe da água nunca mais tem sede, gente. E ele começa, olha essa mulher, irmão. Jesus não falou para ela assim, ó, agora eu estou te fazendo missionária, vai, estou te ungindo. Nada. Ela acaba de beber a água e fala assim, ó, espera aqui que eu vou ali chamar os meus irmãos, eu vou chamar as pessoas da cidade, eles precisam te conhecer, eles precisam beber dessa água também. Por quê? Porque ela foi tão tocada, ela foi tão impactada pelo amor de Jesus, pela sua graça e misericórdia, que agora ela tem o desejo de levar outras pessoas para conhecer Jesus. Isso é o resultado de alguém que bebeu da água. Olha para alguém que está do seu lado e fala, você tem que beber dessa água. Beba dessa água nessa noite. Aleluia. Aí continuando o texto, quando os discípulos chegam, entre o texto que eu li, do versículo 27 até o versículo 38, quando os discípulos chegam, eles ficam maravilhados que Jesus estava conversando com uma mulher e que era samaritana. Mas eles não falam nada, porque eles sabiam que segundo a lei, e segundo a cultura daquela época, judeus e samaritanos não se relacionavam. Então Jesus está sentado num poço, conversando com uma mulher e que é samaritana. Eles tomam um choque, mas eles não falam nada. Você vai ver no texto que eles resolvem não perguntar nada para Jesus. Mas o texto vai dizer, a mulher já saiu, a mulher já foi para a cidade, agora quem está aqui são os discípulos com Jesus. O texto vai dizer que os discípulos vão insistir para que Jesus coma alguma coisa, porque eles faziam viagens muito longas, irmãos. Eram viagens que às vezes duravam dias, e eram a pé, era na canela mesmo, não tinha cavalo, não tinha carro, esse carro que você anda no ar-condicionado, não tinha. Eles colocavam suas sandálias no pé, pegavam os seus alforjes, as suas bolsas, botava água, pão, e pegava a estrada e ia em direção a qualquer cidade ou aldeia que Jesus queria anunciar as boas novas. Então, os discípulos estavam com fome, eles saíram para comprar alguma coisa para comer. Quando eles voltam, eles imaginam, Jesus também está com fome. Nós estamos com fome, ele também está com fome. E eles vão chegar para Jesus e vão falar, Senhor, come alguma coisa, come um pão, come fruta, alguma coisa, come. E Jesus agora vai trazer para os seus discípulos o entendimento que a mulher havia alcançado e que nem eles que estavam andando com Jesus ainda tinham alcançado. Uau! A mulher alcançou um entendimento em questão de hora conversando com Jesus, que os discípulos que estavam há anos conversando com ele não tinham entendido ainda. A mulher, quando conversa com Jesus e bebe da água, imediatamente ela sai em missão para pregar o evangelho para todas as pessoas que ela conhecia. Ela queria que as pessoas conhecessem o Messias, bebesse da água que ela bebeu, tivesse os seus pecados perdoados, tivesse a sua vida transformada. Ela sai daquele momento com essa sede, agora de trazer pessoas para onde Jesus está. Os discípulos não tinham entendido ainda. Aí no versículo 34, olha o que diz o texto. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Bota para mim a versão da King James aqui. A King James vai falar um outro detalhe que eu achei muito interessante. Essa versão que eu estou lendo aqui é a versão NVI. Eu quero que coloque a versão da King James aqui. Olha o que a versão da King James vai dizer, versículo 34. Capítulo 4, versículo 34. Olha o que vai dizer. E explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. O que é esse consumar, irmãos? É estabelecer, completar, concluir, fazer com que ela realmente tenha um sentido dentro das pessoas. O que Jesus está dizendo para eles é, vocês estão preocupados com comida? Uma mulher já saiu daqui entendendo o meu propósito na terra, que vocês ainda querem comer comida? Ei, eu não quero comida, eu não quero bebida, eu quero cumprir o chamado. Uau!
Sacode essa pessoa que é do teu lado e fala assim para ela: ei, meu irmão, não importa quanto tempo você tem de igreja, o importante é se você está entendendo que Deus tem uma chamada para a sua vida e que Ele quer usar você para ser um ganhador de almas. Ele quer usar você para ser um agente de mudança. Ele quer usar você para ser luz para quem está na escuridão. Ele quer usar você para ser uma ponte que vai conectar pessoas a Cristo. Ele quer usar você. Aleluia. 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 Você entendeu? A mulher abriu mão da sua necessidade. Deixa o cântaro e entende: eu vou lá trazer pessoas para se encontrar com Ele. Os discípulos deixam Jesus e vai atrás de comida. Alguém entendeu isso? Eu acho que algumas pessoas não acompanharam o raciocínio. Porque eles estavam andando com Jesus, mas ainda não tinham bebido da água. A mulher, em poucos minutos, Carvalho, bebeu. Que água é essa? Ah, que paz é essa? Meu Deus, que alegria é essa? Minha alma está alegre. Eu era uma mulher atribulada, agora eu estou feliz. Eu era uma mulher angustiada, eu estou alegre, eu estou em paz. O que é isso? O que você fez comigo? Era Jesus falando: seja livre, minha filha. Seja livre. Seja livre, seja livre. Aí não tem jeito. A mulher entende primeiro do que eles. Então a mulher sai. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jesus, e Ele está ensinando para os discípulos, que eles precisavam se envolver com a obra. E que realmente eles precisavam entender que o propósito, a vocação de Jesus era a sua prioridade. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus, e Jesus está ensinando para os discípulos, que para colher os frutos da terra é preciso aguardar o tempo da colheita. Porém, para colher as almas, basta levantar os olhos e ver que os campos já estão brancos. Olha o versículo 35 que diz, irmãos. Olha Jesus falando com eles. Versículo 35, meu Deus, cadê o versículo 35? Subiu dos meus olhos. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão brancos, eles estão maduros, eles estão prontos para a colheita. Escute, irmãos, os judeus, eles sabiam contar o tempo das estações. E eles sabiam que aquilo que eles plantaram, qual era o tempo da colheita. E Jesus está falando para eles: vocês sabem que daqui a 4 meses haverá colheita daquilo que foi plantado numa lavoura. Vocês sabem contar o tempo e esperar o tempo de colher aquilo que se plantou. Mas levante os olhos de vocês, abra os olhos, veja o campo. Jesus começa a falar com eles agora de uma visão espiritual, não mais de uma visão carnal. Porque na visão carnal eles sabiam contar o tempo da colheita, mas na visão espiritual Jesus está dizendo: o campo está pronto. Olha quantas pessoas perdidas, olha quantas pessoas que precisam se encontrar comigo. Olhem, abrem os seus olhos, vejam, o campo já está branco. Olha para alguém que está perto de você, catuca ele e diz: tem alguém esperando por você. Não, fala com vontade, irmão, fala: tem alguém esperando por você. Tem alguém esperando por você. Os campos já estão brancos. Líderes de life groups, os campos já estão brancos. Diáconos, obreiros, os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. Os campos estão brancos. Aleluia. 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 Os campos já estão brancos. E Jesus está falando para ele: abre os olhos. Porque às vezes a gente está querendo ser pastor para poder falar de Jesus. A gente está querendo ser um líder para poder falar. Não, irmão, você é capaz de falar do amor de Jesus para alguém. A água já está dentro de você, deixa ela fluir, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém ensina para o rio o curso que ele tem que fazer. A água vai sozinha. Ninguém chega para o mar e fala: vai para lá a onda. Não, a onda vai sozinha. Se o rio está em você, meu irmão, ninguém vai falar para você fazer, ele vai sozinho.
Você vai olhar para alguém que precisa e você vai deixar o rio fluir. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Você tem que conhecer o amor de Jesus. Deixa o rio fluir, gente. Essa mulher era uma prostituta, gente. Ela acaba de se encontrar com Jesus e ela não fica olhando para as suas dificuldades, ela não fica olhando para os seus pecados, ela não fica em casa, mas eu sou uma pecadora. Não, ela foi tão tocada pelo amor de Jesus, que agora tudo que ela quer é deixar o rio fluir, para tocar em outras pessoas. A terceira coisa que eu entendo, Jesus ensinando para os discípulos, e disse Jesus: eu vos enviei para colher o que não plantaste, e assim se alegra o semeador e o ceifeiro. Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês, versículo 36 ao 37, olha o que diz: aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizam trabalhos árduos e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus está falando para os discípulos agora, fazendo um comparativo com a lavoura mais uma vez. Ele está dizendo: olha, você vê, tem uns que plantam e tem outros que colhem, mas ainda existe alguns que usufruem daquilo que não plantou e daquilo que não colheu. Existem pessoas desfrutando de coisas que eles não plantaram. Assim eu envio vocês. O que Jesus estava dizendo? As vidas estão na terra porque Deus colocou. Não foi vocês que plantaram elas aí, foi Deus que colocou elas. Mas vocês podem ser os ceifeiros, vocês podem ser aqueles que vão colher, e ambos vão se alegrar. Deus que plantou e vocês que colheram. Olha para alguém que está perto de você. Você tem que ser alguém que vai colher. Deus te chamou. Fala para ele: Deus te chamou para uma colheita abundante. Todos nós, irmãos, somos capazes de ser bênção para a vida de alguém. O Senhor tem falado muito isso ao meu coração, e eu tenho falado isso com a igreja. Todos nós podemos e somos capazes de ser bênção para a vida de qualquer pessoa. Você só precisa acreditar na água que você bebeu. Porque não tem como eu dizer para você: beba da água, e forçar você a beber essa água. Não tem como, irmãos. Jesus não forçou a mulher a beber da água, ele apenas ofereceu. Ele disse: me dá um pouco dessa água. E a mulher fala: tu não pode falar comigo. Você é judeu, eu sou samaritana. E Jesus não quer nem entrar nessa discussão, Jesus, irmão, religiosa. Porque Jesus não é religioso. Não, mas eu sou da Assembleia, mas eu sou da Batista, mas eu sou da Presbiteriana. Jesus não entrou nesse diálogo. Ele disse: olha, a água que eu te der vai tornar dentro de você um rio de vida, e tu nunca mais terás sede. Aí a mulher: então fala onde tem essa água, me mostra onde tem essa água, para que eu não volte aqui no poço. Aí Jesus fala: não, minha filha, é do seu interior fluirá um rio de água que vai jorrar até a eternidade. Aqui, Deus não fez ninguém para viver desviado. Deus não fez ninguém para viver afastado, porque a água jorra até a eternidade. A água não para de jorrar pelo meio do caminho. Existem pessoas que desacreditaram da vida cristã porque se decepcionou com um líder, se decepcionou com um pastor, com um irmão, e você deixou a água parar de jorrar porque você se decepcionou com alguém. Mas nunca foi essa a promessa de Jesus. Ele disse: a água vai jorrar até a eternidade. Enquanto você estiver na terra, a água vai estar aí jorrando, alegrando o seu coração, alegrando a sua alma, te dando paz para viver, te fazendo viver uma vida plena e satisfatória com Jesus. Irmãos, andar com Jesus é uma coisa maravilhosa, gente. Andar com Jesus é uma coisa maravilhosa, que é só quem experimenta
vai entender o que o pastor está dizendo. Não tem nada a ver com religião. Jesus não é religioso. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é a paz que nós precisamos. Ele é a alegria que nós precisamos. Ele é tudo, gente. Ele é tudo. Eu só tenho como dizer para você o que a gente realmente sente por palavras. Porque eu não tenho como mostrar meu coração para você. Mas eu tenho como dizer para você: vem beber da água. Vem beber da água. Porque se você beber da água que Jesus te der, você vai entender o que o pastor está dizendo. E você vai fazer como essa mulher. Você nunca mais terá sede. E você vai ter a necessidade de conectar pessoas à fonte. Porque é assim quem bebe a água, irmão. Eu não conheço ninguém que bebeu da água que não quer falar da água para ninguém. Você pode até ter conhecido a religião, mas a água não, irmão. Porque quem bebe da água, irmão, seu interior flui um rio. E não tem como você parar. Você já reparou que as grandes construtoras, né, quando elas querem fazer alguma coisa, elas fazem umas represas, né? Mas o rio de Jesus não tem represa não, irmão. Ele quebra tudo, ele arrebenta tudo para te fazer livre. Amém? Eu quero orar por você, posso? Você pode ficar de pé, por gentileza? Feche os seus olhos, por favor. Existe um rio que alimenta a cidade do Deus vivo. E esse rio flui do Espírito Santo. Ele é o rio. Feche os seus olhos. O Espírito Santo é o rio de águas cristalinas, de águas purificadoras. Todos podemos ser um canal de Deus para abençoar a vida de alguém. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua história. Deus quer usar o seu testemunho. O seu testemunho vai edificar a vida de alguém. A sua história não é tão ruim assim como você pensa, porque ela pode salvar a vida de alguém. Pastor, mas eu quero esquecer do meu passado. Ok, você pode esquecer dele, até Deus se esquece. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. É para não se lembrar mesmo. Mas em algum momento, a tua história pode servir para alcançar alguém. E para levar essa pessoa até a fonte de águas, até os rios do Senhor. E essa pessoa ser transformada por Deus. Porque você deixou a água jorrar, a água fluir. Eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações. Eu quero orar por você que está afastado. Para você que, por algum motivo, deixou a fonte secar de dentro de você. E agora as águas não jorram mais. Se você está aqui, vem para cá perto do pastor. Deixa eu orar por você. Porque a minha oração vai ser bem profética, bem estratégica. Que você possa se reconciliar com o amor de Jesus. E eu quero fazer uma segunda oração. A segunda oração é para você que quer de verdade ser um resgatador de almas. Você que quer ser um resgatador de vidas. E você quer que esse rio flua nesse propósito, nessa intenção. Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu quero ser alguém que vai conectar pessoas a Jesus. Sai do seu lugar, vem para cá, que eu quero orar por você. Pode vir, sai do seu lugar e venha. Mas ora, mas fala com o Espírito Santo. Deixa teu rio fluir, Senhor. Deixa teu rio fluir do meu interior. Deixa teu rio fluir, Senhor. Deixa teu rio fluir, vai. Oh, aleluia. Deixa o teu rio fluir. E se você quer reatar a sua aliança com Jesus também, venha. 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 Saia do seu lugar e venha.
Se você entende que você precisa que esse rio reative dentro de você, venha. Venha. Se você entende que você não tem sede de ganhar almas para Jesus, que você não tem vontade de ganhar almas para Jesus, venha para esse rio fluir de dentro de você. E você que está aqui no altar, comece a falar com o Senhor o que você já entendeu. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, fale com o Senhor. Fale: Senhor, eu estou voltando para a tua casa. Pastora, olha aqui essa moça. Eu estou voltando para a sua presença, Jesus. E que o rio que um dia fluiu de dentro de mim volte a jorrar.